Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que quer te fazer companhia em todos os momentos. Para ela, só teve despedida nesses últimos anos. É com essa frase do meu convidado de hoje, o Vinícius Gomes, que eu abro esse programa e já dou o tom desse episódio. O programa de hoje é muito especial e trata de um tema super sensível. Vou falar de despedidas e separações dos bichinhos. É um programa difícil, mas importante. A vida tem as suas reviravoltas, mudanças, surpresas e às vezes a gente precisa dizer tchau ao bichinho que está com a gente. Hoje vamos ouvir histórias de separações e despedidas de diversos tipos, temporárias e definitivas, geográficas, por necessidade. O mais importante é saber que nesse programa não há espaço para julgamentos. Meu papel aqui como apresentadora do Pet Lady no Ar é ouvir as histórias que me contam e compartilhar com vocês, para que juntos a gente possa compreender as circunstâncias das vidas individuais de cada um e ter empatia pelo sofrimento que a separação ou a despedida pode causar. Vou começar o programa com depoimentos de amigos e pet ouvintes queridos que falam um pouco sobre a separação dos seus bichinhos. Já quero deixar um agradecimento muito especial a quem topou participar: o Adriano Rosário e a sua esposa Gisele, a Domênica Mendes, a Fabi Murray, o Felipe Vieira e a Vanessa Olissan. Depois de ouvir os depoimentos, você vai ouvir uma conversa que eu tive com o Vini Gomes, dos podcasts Fatal Erro Nerd, Nada Confidencial e Fatos, sobre os bichinhos que viviam com ele e com a família dele antes deles se mudarem de país. Tenho certeza que você vai curtir muito esse papo que eu tive com o Vini. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante: o Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento do fundo do meu coração aos pet ouvintes queridos e maravilhosos que investem din-din e tempo para deixar esse podcast aquecido nesse inverno. Um super abraço para o José Guilherme e a Daphne de Mello. Agora vem comigo ouvir esse programa muito emotivo sobre a hora de dizer adeus. Separações fazem parte das nossas vidas de muitas maneiras diferentes. Algumas são esperadas, outras vêm de surpresa. Muitas vezes, as separações são definitivas, mas podem ser temporárias também. O primeiro depoimento que vamos ouvir hoje é da Domênica Mendes, que também é podcaster lá do Perdidos na Estante, Estúdio 31, e também é responsável pela iniciativa maravilhosa O Podcast é Delas. A Domênica contou um pouco sobre a separação temporária, que tem sido muito comum nesse momento de isolamento social que vivemos. Olá, pessoal que ama bichinhos e coisas boas da vida, tudo bem com vocês?
Aqui quem fala é Domênica Mendes, da iniciativa O Podcast é Delas, lá do podcast Estúdio 31 e também do podcast Perdidos na Estante. E eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho do que eu tô passando com relação a estar longe dos meus pets. Aliás, os pets que me têm durante esse tempo de pandemia e de quarentena. Bom, eu há alguns anos já consegui adotar 3 Shih Tzus. Sim, eles foram adotados, eles não foram comprados. Eu sou super contra compra de animais, eu acho uma prática muito errada. Eu acho que a gente tem que adotar bichinhos. E por sorte aí da vida, eu acabei cruzando com 3 tranqueiras Shih Tzus, como eu gosto de chamá-los, devido à sua personalidade. E acabei adotando eles pra vida e no final da história fui eu que fui adotada por eles, claro, porque é assim que acontece. Eles se chamam Rock'n'Roll, a Zara e o Ozzy Bob. Quando eu casei, por causa da minha rotina de viagens, trabalho fora e tudo mais, o meu pai e a minha tata pediu pra eu deixar os cachorrinhos lá na casa deles, porque lá eles teriam mais tempo para poder ficar com eles, e a Tata também ficava bastante tempo sozinha, então ela tem um amor muito grande, um carinho muito grande, uma dedicação muito grande com essas porcarias Shih Tzus. Então eles faziam parte já de uma família muito maior do que a família que eu estava começando a construir. Então eu pensei bastante, sofri bastante e decidi deixá-los lá. Porém, eu ia todos os dias tomar café da manhã na casa deles para ver a família e também para brincar com os pets. Depois, com o tempo, quando eu comecei a trabalhar em casa, horários mudaram, correria mudou, a forma de viver mudou. E aí eu passei a ir algumas vezes por semana lá visitar os cachorrinhos. E aí, de repente, vral, veio a pandemia, chegou com tudo, alterando a vida de todo mundo. E eu estou desde março, metade de março de 2020, esse áudio está sendo gravado na metade de julho, sem poder ver os meus filhotes, os meus cachorrinhos. O que me tranquiliza bastante é saber que eles estão num lugar extremamente bem cuidados. Eles estão indo para o pet shop, por exemplo. Eu tive a sorte de encontrar uma moça que é uma profissional excelente, toma muito cuidado deles, principalmente por causa do Rock. O Rock'n'Roll é um Shih Tzu que tem um histórico aí bastante complicado. Ele precisou passar por cirurgia, ele tem um comportamento que era meio agressivo, ele fazia automutilação. Enfim, uma história toda complexa aí pra esse bebê que eu amo muito, porque ele chegou na minha vida pequenininho, com menos de 10 dias. Então, eu fui mãe de pet mesmo, daquela que dava uma madeira de 4 em 4 horas, mantia quentinho e tudo. E aí eu tive a sorte de encontrar essa moça que cuida muito bem dele e consegue dar banho nele, porque normalmente ele não se adapta com pessoas diferentes e ele se machuca ou avança na pessoa. E isso, inclusive, é muito interessante porque é amor. É puramente amor e respeito ao bichinho e às necessidades dele, como a gente se comporta. Mas com a pandemia não tem jeito. Eu tô sem visitar a minha família, as minhas famílias e os meus amigos desde março. Nós estamos em isolamento total em casa aqui, eu e esposo. E aqui em casa nós não temos ainda pets. Nós queremos adotar um, mas ainda não chegou esse momento. E com a pandemia aparentemente vai demorar mais um pouco. Então eu tô aqui morrendo de saudade deles, mais tranquila e sabendo que eles estão bem. E a loucura foi que quando a gente começou nesse hábito logo ali mesmo, na primeira semana de afastamento social, a gente começou nessa onda de videoconferência e tal, e aí eu também peço pra ver eles e conversar com eles pelo vídeo. E é mó bonitinho porque eles ficam parados assim, olhando pra quem tá segurando o celular. Então eu falo, eles ouvem e eles latem e abanam o rabinho. Então é possível vê-los assim, além de receber fotos. Assim como eu recebo fotos deles, eu recebo fotos dos meus amigos, da minha família, de crianças que estão nascendo aí, dos meus sobrinhos do coração. Então tá sendo um processo muito bom. É difícil, claro, ficar sem um pet. É muito difícil estar longe da minha família, dos meus amigos, dos meus cachorrinhos. Estou morrendo de saudade de todos. Mas o que me tranquiliza é saber que estão todos seguros e saudáveis. E eu também. E é isso. A gente tem que lidar
com isso nesse momento. E apesar de ser muito difícil, a gente tá fazendo o que é certo pra todo mundo, inclusive pra eles. Então a gente aguenta firme e espera a hora que o Átila libera a gente pra poder visitar a família de novo, porque aí eu quero pegar aqueles 3 cachorrinhos e deitar e falar, podem pisar em mim e dormir comigo e fazer o que vocês quiserem. É difícil mesmo, gente, mas força, porque a gente precisa ter foco e fazer coisas boas nesse momento e se proteger. Eu amo as minhas tranqueiras Shih Tzus e morro de saudade deles, assim como eu morro de saudade de todos os pets que já passaram na minha vida, e foram vários. Mas as coisas vão melhorar, né? Espero que vocês fiquem bem aí do outro lado, espero que vocês brinquem com os pets de vocês, espero que vocês fiquem em casa e que vocês saibam que a vida vai melhorar se a gente fizer a nossa parte. Para quem quiser me seguir lá no Twitter e no Instagram, vocês me encontram por @domenica_mendes. Conheçam também o podcast delas, é só seguir nas redes @o podcast delas ou lá no site. E por fim, se quiserem me ouvir falando sobre livros e adaptações literárias, o Perdidos na Estante fica lá no site leitorcabuloso.com.br. Ah, claro, e se puderem, por favor ouçam o Estúdio 31, que é um podcast feito para ensinar as pessoas a fazerem podcast. Um grande abraço e até a próxima! Assim como a Domênica, essa separação temporária dos bichinhos afetou muitas famílias, inclusive a minha. Quem está habituado a viver e conviver com um bichinho no seu dia a dia, sabe a saudade que dá ficar longe, não é mesmo? O segundo depoimento que eu apresento para vocês é do Adriano Rosário e da Gisele, que é a esposa dele. O Adriano é host lá do podcast Papo Aberto, que eu já participei uma vez. Olá, Carol, aqui é Adriano Rosário do podcast Papo Aberto e hoje eu tô com a Gisele Rosário, produção do podcast Papo Aberto. Carol, aqui nós vamos trazer uma história aqui da nossa cachorra, a menina. Nós pegamos ela bem pequenininha, ainda bebê, e aí ficou há bastante tempo conosco, mas eu vou deixar que a Gisele conte a história, que ela é muito melhor de história do que eu. No caso, a menina, eu já tinha tido uma cachorra antes, né? Desde os meus 7 anos de idade eu tive a Pantera. Do meus 7 aos meus 18 anos de idade eu tive essa cachorra. E ela era uma cachorra, era misturada, né? As raças, era pastor alemão com Rottweiler, mas era uma cachorra super dócil, então a minha vida inteira tive essa cachorra e ela morreu, né? Velhinha. E muito triste, eu e o Adriano ainda namorávamos ainda, a gente encontrou a menina, né, ela era, no caso, encontrou assim, meu irmão trabalhava numa pizzaria, viu e trouxe pra casa, ele não quis, achou que ia ser um labrador, né, mas na verdade ela foi crescendo bastante, e a gente viu que era misturado, né, o pessoal fala que é vira-lata, né, então era uma cachorra muito bonita, ela era caspatona bege, um focinho assim bem bonitinho, e era uma cachorra muito, assim, ela era muito forte, era uma cachorra, assim, protegia bastante, sabe? O pessoal tinha um pouquinho medo dela, porque ela fazia muito barulho, mas era dócil. Quem vinha, passava a mão e já ganhava o coração dela. Então, assim, foi num período que a gente namorava, né? Namorava ali, noivos já. Quando eu já tinha 23 anos, foi quando o nosso filho nasceu, o Adrian, e a gente ainda tinha ela. A gente já tinha casado e tal, já tinha ela. E ela acompanhou toda a minha gestação, tudo bonitinho. E ele nasceu, eu tinha um receio, porque por ela ser grande, eu ficava com medo, né? Mas ela sentia o cheiro dele e tal, essas coisas. E ele foi crescendo e eu não soube lidar com os dois. Eu não conseguia dar uma atenção para ela, porque meu filho, Adrian, era muito pequenininho. E era aquela coisa, né? Mãe de primeira viagem, não conseguia lidar com as duas situações, né? Tanto ela que ficava no quintal e quanto ele pequenininho dentro de casa. Então, era aquele momento assim, eu comecei a ficar estressada, porque na hora que o menino conseguia dormir,
ela fazia aquela bagunça, aquela latição toda por causa que tinha gente passando na rua. Então eu não conseguia administrar. E acho que ela também foi percebendo que eu não conseguia mais sair com ela na rua pra passear, conforme antes eu conseguia fazer às vezes ou outra no meu intervalo de trabalho. Conseguia sair pra passear com ela. Então a gente meio que foi distanciando, né? Infelizmente. E tinha um senhor aqui que alugava um comércio do meu avô que gostava muito dela. Ele tinha um espaço porque ele morava numa chácara e ele sempre gostou muito de cachorros. E ele se apegou com ela por vir todo dia trabalhar no comércio aqui perto de casa, lá onde ele alugava do meu avô. E ele começou a se apegar com ela. E foi onde eu falei assim, bom, eu não vou deixar minha cachorra sofrendo em casa, sem atenção, sabendo que eu tenho uma pessoa que precisa, que tem um espaço, né, que ela vai poder ficar livre, vai poder ter um espaço para correr, para brincar, e alguém que dê atenção para ela, porque ele ia precisar de alguém, ele morava numa chácara, ele ia precisar de um animal para estar tomando conta, né, de um cachorro para estar tomando conta da residência dele, e ele também tem uma companhia. E foi onde eu decidi fazer essa doação dela. No dia que ela foi, eu não estava em casa, porque eu não ia aguentar ver ela indo embora com outra pessoa. Mas foi difícil, foi doloroso. Eu sofri do mesmo tanto quando eu sofri quando a minha primeira cachorra faleceu, né? Que a gente teve que mandar sacrificar porque ela tava muito velhinha e ela tava com um tumor. Assim, na garganta, não sei se é desse jeito que fala. Mas ela tava com um tumor que ela não conseguia mais nem latir direito. Então minha mãe teve que sacrificar essa primeira cachorra que já tava bem velhinha. Ele que deu o nome na cachorra de menina. Ele que deu o nome de menina porque a gente não sabia o que colocar. E ficou menina. Daí às vezes ela escapava. Daí eu tinha que buscar ela, daí eu gritava, menina, volta, volta. Daí a vizinha um dia saiu pensando que era briga. Falei assim, você tá chamando que menina? Daí eu, minha cachorra. E que era minha cachorra, chamava menina. Mas infelizmente pra mim, mais feliz pra ela, a gente fez essa doação. Ela foi para um lugar melhor, um lugar onde ela foi bem cuidada. Eu, infelizmente, perdi o contato, né, desse seu Luiz que levou ela, porque ele morava em outra cidade. E acabou que ele teve que entregar o comércio pro meu avô anos depois. Mas eu tive a certeza que ela estava num lugar bem, com pessoas boas tomando conta dela. É isso aí, Carol. Essa é a história da nossa cachorra menina, que passou muito tempo conosco aqui e agradou bastante a gente, mas infelizmente aí tivemos que dar ela para uma pessoa que pôde cuidar dela melhor. Carol, te agradeço aí por participar do seu podcast. Agradeço demais aí, a Gisele, vamos te agradecer muito por esse convite aí. Obrigado, Carol, por esse convite, e só deixar um alerta, porque acho que tem muita gente que acaba passando por isso, né? Com a maternidade chegando, às vezes a pessoa não sabe lidar, porque quem estava primeiro era o animalzinho, né? Era o cachorro ou o gatinho. E às vezes a pessoa não sabe lidar com essa diferença, não sabe lidar com a atenção, porque querendo ou não, eles sentem também. Então, todo o carinho que vocês dão para eles e de repente aparece outra pessoa ou até mesmo outro animal, a pessoa tem que saber lidar com essa divisão de atenção, essa divisão do carinho, para que eles não sofram também e para que não aconteça isso do dono ficar chateado também com o animal, porque ele só tá reagindo conforme a gente estamos tratando eles. Tá certo, Carol? Então agradeço você aí e esperamos aí novos convites para participar do seu podcast. Beijo grande, Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Carol. Até mais. O depoimento deles falou de como a chegada de um novo membro na família pode mudar a rotina e afetar também a nossa relação com os pets. Agradeço muito a participação e a generosidade deles compartilhando a experiência que tiveram com a menina. O próximo depoimento é da Fabi Murray, lá do podcast Pílulas de Beleza. A Fabi nomeou o depoimento dela de chegadas e partidas, e faz muito sentido com a história. Olá, Carol. Olá, pessoal do Pet Lady. Aqui quem fala é Fabiana Murray. Eu sou host do Pílulas de Beleza, que é um podcast que fala sobre cabelos. E eu também falo sobre produtos que custam pouquinho. Então, se você quer cuidar dos cabelos gastando pouco, ouça o meu podcast, tá?
Antes eu quero agradecer a Carol pelo convite para falar sobre uma coisa que eu apelidei de chegadas e partidas. Vocês vão entender. Eu tenho uma gata, eu tinha. Ela faleceu em 2016. O nome dela era Sarita. Eu achei ela, ela me achou. Eu tava vindo do trabalho e tava chovendo muito. E ela tava assim, um pouquinho antes da esquina e ela me seguiu até o portão. Eu abri o portão e ela ficou 16 anos lá. Só que assim, eu não convivi o tempo todo com ela. Por quê? Porque eu tive que partir. Eu acabei me casando, casei com o Léo, do Fermata. E eu não quis levá-la porque eu ia fazer uma viagem de 800 quilômetros. E 800 quilômetros para um gato idoso, eu achei que ela ia ter algum problema, alguma coisa, até porque eu ia de ônibus embora. Até que aí no final eu acabei tendo que ir de carro, por causa que teve um monte de problemas. Eu fui de carro e eu não quis levá-la, porque ela já tinha na época 12 anos, eu acho. Aí eu fiquei com medo. Bom, eu fiquei na cidade com o Léo lá, casada, por 4 anos e tive que voltar, porque a minha mãe, ela teve um acidente. E eu voltei e a gata tava lá. Nossa, ela fez uma festa, ela dormiu comigo e ela ficou muito agradecida de eu ter voltado. Só que, infelizmente, 4 meses depois ela faleceu. Mas nisso de eu ficar 4 anos, a minha mãe falou que ela ficou muito, mas muito triste. Ela não dormia mais dentro do quarto, ela só queria ficar na sala. A minha mãe comprou um travesseirão grandão pra ela, sabe, daqueles bem grande, porque ela nunca gostou de casinha. E ela dormia nesse travesseiro porque ela era muito gorda, então ela não conseguia subir em cima de cama, essas coisas. Então ela sempre dormiu, então eu sempre punha uma manta, eu punha uma coisa embaixo, porque ela nunca gostou de casinha. Eu comprava casinha pra ela não usava. Então ela acabou aceitando esse travesseiro e ela ficava nesse travesseirão grandão, um travesseirão cinza. E ela ficava nesse travesseiro e minha mãe falou que ela engordou mais. Ela ficou muito, mas muito triste. Então quando ela chegou, acho que ela não se aguentou tanto, que ela era idosa e ela acabou morrendo. Ela teve um infarto, sabe? Ela morreu de infarto. Eu achei ela infartada no chão. Como é que você sabe que é um infarto? Ela tava com os olhos arregalados. É um negócio. E eu levei ela no veterinário, entendeu? Porque aqui na minha cidade, você paga um X, eles incineram um animal, né? Então eu fui levar, eu não ia enterrar onde? Entendeu? Eu ia jogar no lixo, não ia jogar meu animal no lixo. Aí eu levei na veterinária e o veterinário na hora, ele falou assim, olha, ela teve um infarto. Expliquei pra eles tudo, que ela estava numa poça de água, ela deve ter vomitado. Só água, aquela coisa toda, e ela teve um infarto. Mas e ela foi a gata assim mais fofa que eu já tive, entendeu? Ela era grande daquele jeito, ela era muito grande. Ela tinha 11, 12 quilos, ela era muito grande, ela era, vamos dizer assim, descendente de Maine Coon. E isso dito pelo veterinário, que ela era mestiça, né, de Maine Coon. E ela era muito grande. Mas ela era muito doce. Ela era muito companheira. E assim, eu vou dizer uma coisa, eu sinto muita falta dela. Muito falta. Eu sei que gato não vive pra sempre, mas se pudesse, eu queria que ela vivesse. Então é isso. Foi doloroso pra mim me despedir dela 2 vezes, tanto quando eu fui embora e quando ela se foi. Mas eu tô até me segurando pra não chorar. Mas, assim, eu sinto muita falta dela, tá? Beijos. Obrigada, Carol, por ter me chamado. E qualquer coisa, me chama de novo, que eu tenho várias histórias de gato. Beijos para todos os ouvintes, tá? A Fabi falou de 2 despedidas e o meu coração partiu com o que ela contou. Dá pra sentir na voz da Fabi o tanto que a gatinha era especial pra ela, né? O depoimento que iremos ouvir agora é da Vanessa Olissan, que passou por uma separação conjugal que levou também à separação das suas 2 gatinhas. A história dela é muito interessante para a gente entender que muitas vezes é mais importante que a gente pense no bem-estar dos bichinhos em primeiro lugar. Meu nome é Vanessa, eu sou do Rio de Janeiro, sempre morei no Rio de Janeiro e eu tive 2 gatas, elas estão vivas, bem, o nome delas é Saori, que é uma frajolinha, muito humana, muito humanizada, assim, mimada. Ela veio pra mim em 2015, eu acho, 2014, 2015. E a Pandora,
que é uma gatinha preta de olho amarelo, que parece um ser alienígena do outro mundo, que, sei lá, tá aqui só pra estudar a raça humana, né? Então as duas conviveram juntas, né? Começaram a conviver em 2015. A Saori meio que me escolheu, né? Porque eu ia pegar o irmãozinho dela, e aí na última hora ela pulou no banco do carro e ficou ali, dormiu, se enrolou. Aí eu, tá, vai ser você, né? E ela tinha um probleminha no olho, que a gente até pensava que ela tinha arranhado com a pata, né, coçando, mas aí depois a gente viu que era pressão alta e, enfim. Cara, pet é filho mesmo, né? Que a gente depois teve que tirar o olho dela. E o oftalmo era um absurdo de caro. Mas esses perrengues, assim, que meio que fortalecem a relação, né? E enfim, assim, a gente tinha 2 gatas, eu e meu marido, que agora é ex-marido. E a situação que me fez me separar delas foi a nossa separação mesmo, né? Porque isso foi em 2017. A gente passou o quê? A gente começou a namorar em 2006, nos separamos em 2017, então foram 11 anos. Quando eu me separei, as nossas gatas deviam ter uns 3 anos, né? Mas assim, ainda assim, o processo foi eu me separar, tipo, eu sair da casa dele e vir morar, assim, por uma série de contextos, assim, foi uma relação de ganha-ganha pra todo mundo envolvido, porque, tipo, a gente não tava convivendo bem na casa que a gente tava agora, mas a gente sempre foi muito amigo, né? E ainda assim, tipo, mesmo eu em casa diferente, a gente ainda tentou continuar junto. Então, eu sempre ia pra lá fim de semana, né? Então a ruptura não foi assim tão brusca. E elas ficaram lá porque lá tinha mais espaço, né? Elas estavam adaptadas. A gente pensou, tipo, tá, eu meio que tô começando do zero. E a minha irmã veio morar comigo e a minha irmã tava grávida. Então, assim, tipo, o mais óbvio e o mais inteligente foi, logicamente, tipo, poxa, se elas estão adaptadas aí, lógico que elas vão ficar aí, sabe? Isso não foi nem... A gente não teve nem o que pensar sobre. Lá, assim, era muito mais estável para elas, né? Porque ela ainda teria a mesma companhia, meio que o fator que modificaria seria só eu não estar lá mais sempre, né? Mas elas estariam com o ambiente e com uma pessoa, então, por esse motivo que elas ficaram lá. E aqui seria uma mudança muito brusca, né? Tipo, elas virem para outro espaço, para outra pessoa, com um bebê a caminho, sabe? Não ia rolar, e aqui é menor também. Enfim. Eu lembro que na época a Priscila até perguntou, mas as gatas vão ficar contigo? E é meio óbvio, né? Os filhos ficarem com a mãe. Mas não, assim, não fazia o menor sentido elas ficarem comigo. Porque seria muito estressante para elas. Se estava sendo estressante para mim, sabe? Imagina para elas. E foi relativamente tranquilo, né? Porque eu só efetivamente terminei o meu relacionamento agora durante a quarentena. Mas assim, de 2017 até agora, 2020, eu frequentava assim com alguma regularidade, né? Pelo menos assim, umas 2 vezes por mês eu tava lá. Então senti o cheirinho de gato, assim. E elas não me estranhavam, né? Elas ainda dormiam agarradinhas e tal. Foi muito bom voltar, assim, as vezes que eu voltei. Elas me reconhecerem, não me estranharem, né? Ainda tinha uma ligação. E é isso, assim. Pra mim não foi tão traumático, sabe? E conforta muito saber que a gente tá fazendo o melhor pelo bichinho também, sabe? E é isso, basicamente. Bom, o último depoimento desse episódio é do meu pet ouvinte querido, Felipe Vieira, que falou a história da gatinha que tem um nome muito curioso, Sem Olho. Olá, pet lovers! Como é que vocês estão? Aqui é o Felipe e eu vou contar uma história de separação que não tem um final muito feliz, mas é uma boa história para vocês perceberem que vocês devem sempre demonstrar para os seus bichinhos o quanto vocês os amam e o quanto eles são importantes e foram importantes para vocês.
A minha história é com uma gatinha que apareceu no terreno onde eu morava há alguns anos atrás com uma namorada minha. A gente morava numa casa, num terreno muito grande. O terreno que era um resort para gatos, porque ele era a oportunidade dos gatinhos da vizinhança viverem vidas de gatos selvagens. Eles subiam em árvores, eles corriam atrás de ratos, eles caçavam borboletas e coisas muito interessantes para os gatinhos. A gente ficava só observando, achava graça, até o dia que surgiu uma gata sem olho. Eu olhei bem para ela e vi que ela só tinha um olho. Eu falei, nossa, preciso me aproximar dessa gata. Eu quero muito chegar perto dela, quero muito pegar ela. Como é que será que ela tá me enxergando? Isso tudo passava na minha cabeça e foi criando um apego da minha parte com ela. Eu comprei ração de gato, eu comprei outras coisas, fui deixando pra ela lá. E ela sempre comia, eu sabia que era ela que estava comendo, porque ela estava ficando no terreno realmente, era a única que ficava no terreno. E a gente conseguiu se aproximar dela da seguinte forma. Eu sentei e esperei durante um dia que ela ficasse curiosa o suficiente para vir até mim. Deu certo, porque eu já tinha tentado me aproximar por minha iniciativa e não tinha dado. Deu certo deixar ela chegar e eu me peguei muito, assim como ela. A gente criou um vínculo de ela me esperar sempre na porta de casa, perto do horário de eu chegar da faculdade, porque ela esperava aquele momento para tentar me derrubar, se entrelaçando nas minhas pernas de noite. E muitas vezes até dava certo. A gente criou um vínculo muito grande de qualquer comportamento que eu tivesse, ela eu estou triste, ela vinha e ficava quietinha do meu lado, mesmo dentro da casa, que ela não gostava muito de entrar. Se eu estivesse sozinho no canto, ela ficava do meu lado, quietinha, não ficava se entrelaçando, ela só sentava e ficava parada do meu lado. Ela acompanhava muito o meu humor e foi a melhor experiência que eu tive com um gato e única experiência que eu tive com gatos a minha vida toda. E foi muito especial. Meu relacionamento, ele chegou ao fim e com isso eu tive uma separação da sem olho, além da separação do relacionamento. Eu fui para casa da minha mãe e tive que convencer minha mãe de que eu queria trazer a gata, de que eu queria levá-la junto comigo para morar com a gente. E era uma mudança de ares para ela, mas ela estaria perto de mim, eu cuidaria dela do melhor jeito, ela manteria a dieta, manteria os comportamentos dela, ela poderia ficar um pouco solta também na minha casa. Não tinha tanta árvore, mas tem espaço bom para ela. E eu queria muito trazer a senhora. Consegui convencer minha mãe, isso em um espaço de tempo bem curto, de uma semana. Consegui convencer minha mãe, liguei para minha ex e falei, poxa, eu posso passar aí para pegar sem olho? E eu tive uma notícia não muito boa de que a sem olho tinha morrido. O que a gente tem na nossa cabeça é que ela entrou numa depressão muito grande porque eu me afastei, porque eu não estava mais lá. Ela não tinha mais aquele porto seguro que na minha cabeça era eu. Ela seguiu os comportamentos dela de me esperar no portão, seguiu os comportamentos dela de uma forma incomum, mas quando ela percebeu que eu realmente não estava lá, ela deitou e parou de comer. Quando isso aconteceu em pouquinho tempo, simplesmente ela não acordou mais. É uma história muito triste, com um final não muito bom, mas eu gosto de contar ela para as pessoas porque hoje tem muita gente que fica, por que você abraça tanto seus cachorros e fica falando te amo, quanto você ama eles e tudo mais? Porque eu quero que eles sempre escutem aquilo, por mais que não faça o menor sentido para eles. Eu quero que o universo escute também quanto eles são especiais para mim. E se um dia eu precisar me separar deles, que eles encontrem uma casa... Que eles encontrem não. Que eles cheguem numa casa que eles tenham tanto amor e tanto respeito quanto eu dou para eles. E que eles sejam tão amados quanto um dia eu amei eles. E que eu nunca vou esquecê-los. E então isso é um ensinamento que eu passo para as pessoas de sempre façam seus bichinhos saberem quanto vocês amam e quanto eles importam para vocês. E às vezes uma separação não quer dizer que você não ame mais. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. O depoimento do Felipe também me deixou muito emocionada e sensível, e eu concordo com a percepção dele. Os animais são tão sensíveis que as mudanças de rotina podem afetar drasticamente a vida deles. Esse depoimento do Felipe foi especialmente sofrido de ouvir. Tenho certeza que para vocês também.
Agora que ouvimos esses 5 depoimentos diferentes sobre situações de separação e despedida, vamos para a conversa que eu tive com o Vinícius. Ele falou um pouco sobre o processo de mudança da família dele para os Estados Unidos e como isso afetou drasticamente a relação com os pets. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. Para o pessoal, se apresenta, fala quem que é você, fala um pouquinho do seu podcast, conta quem que é você. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou um ouvinte dos seus episódios. Eu acho que o episódio mais difícil de ouvir foi o episódio sobre morte, né? Nossa, e esse foi difícil de fazer também, viu? Putz, não. Esse foi pesado. Foi um episódio até que eu tava querendo ouvir antes, mas eu tava com uma situação muito tensa e deixei pra ouvir depois. Mas eu sou o Vinícius lá do Fatal Erro Nerd. Eu não tenho só o Fatal Erro Nerd hoje, eu tenho o Nada Confidencial e o podcast Fatos, né, que depois eu passo os links aí para o pessoal procurar. E eu tô aí nessa internet da vida aí, né? Esses 3 podcasts que eu tô fazendo são 3 coisas diferentes. E é isso, né? O Fatal Erro Nerd é sobre nerdice, o Fatos é uma coisa mais storytelling, é algo que provavelmente quando o episódio de vocês saírem, ele já vai ser lançado. E o Nada Confidencial é um bate-papo mesmo, onde eu trato qualquer tipo de assunto. Eu já trouxe várias pessoas, inclusive você já tá convidado para ir lá, né? Eu já tinha chamado. E é isso. Só você me encontrar por lá, nesses podcasts. E Vini, me conta, você tem algum pet hoje que mora com você? Sei que você mora nos Estados Unidos. E tem algum bichinho que divide a casa com vocês? Infelizmente não, porque, vamos dizer, eu estou aqui, entre muitas aspas, muito recentemente. Uhum. A princípio, a gente quer ter um cachorro, mas a gente quer ter um espaço para ele também. A gente mora numa casa que mora eu, minha esposa, meu filho, meus sogros. E a casa não é tão grande, a gente não tem um quintal para um cachorro brincar e tal. Então ele ficaria muito trancado, né? Apesar que um cachorro hoje faria muito bem pro meu filho, né? Porque o meu filho, ele é autista, né? E tem algumas situações que o animal mesmo, assim, interação, brincadeiras, desenvolve mais a criança, né? E quando a gente vai na rua com ele, ele fica doidinho pra ver um cachorro. Uma vez a gente passou por uma loja, ele ficou doidinho com um filhote de cachorro e eu realmente tenho vontade, né? Mas enquanto eu não tenho um espaço tão legal assim, eu acho que não é interessante ter um cachorro agora. Eu sei que tem muitos casos de autismo que tem inclusive cachorros de serviço, né? Que ajudam as crianças e tudo. E parece que é uma ideia bem interessante mesmo. Sim, sim. O meu filho, quando a gente morava no Brasil, a gente tinha a Cidinha, né? Eu adoro esse nome. Esse nome é muito bom. O nome dela é Aparecida, mas o sobrenome não, né? O apelido dela era Cidinha. E a gente tinha muito carinho por ela. E a primeira palavra que meu filho aprendeu foi Cidinha. Gente, que lindo! Que gracinha! Então ele era muito apaixonado por ela. Aham. Que bonitinho. Eles se davam bem, assim, eles eram amiguinhos e tudo, ela gostava dele também. A Cidinha, ela parecia aquele cachorro daquela raça salsichão. Um Dachshund. Isso. E ela e ele se davam muito bem. Quando ele nasceu, a gente achou que ela teria ciúmes dele. Mas foi bem ao contrário. Ela tinha muito carinho por ele. Ela se escondia sempre debaixo do berço dele quando a gente queria que ela fosse fazer as necessidades dela fora do apartamento, né? A gente tinha uma varandinha onde ela fazia as necessidades. E ela sempre se escondia debaixo do berço, sempre estava muito atenta nele, queria cheirá-lo constantemente. Ah, que bacana, como se fosse uma protetora mesmo. Exato. Assim, dele. A gente falava que ela era a segunda mãe, né? Porque ela era muito protetora com ele. Nossa, que legal essa relação. Ela era novinha também? Ela era jovem, assim? Não, ela tinha uns 9 anos. Já era bem velhinha, assim. Ah, tá. A gente chama ela de velhinha e tal, mas ela só foi envelhecer mesmo de 3 anos pra cá. Assim, né? Que a gente ainda tem contato com ela.
E aí, quando vocês se mudaram para os Estados Unidos, a Cidinha ficou aqui no Brasil. Ela não pôde ir com vocês. Pois é, então, a princípio a gente pensou em trazer a Cidinha, só que como a gente ia entrar como um visto de estudante, a gente pensou que a gente poderia ser barrado. E a ideia, a princípio, era trazer ela depois, né? Depois de um tempo, depois que a gente tivesse mais fixo. O problema foi o espaço, a idade dela, que depois que a gente foi embora, eu senti que ela ficou mais abatida. Ela envelheceu mais rápido, assim. Envelheceu muito rápido. De 3 anos pra cá, ela ficou totalmente branca, sabe? E foi... é curioso como que ela realmente envelheceu. Eu fiquei muito assustado. Eu acho que eu te mandei uma foto até. Ela ficou com a prima da minha esposa, inclusive. A Cidinha, a princípio, ela era a cadelinha da minha esposa, mas como a gente namora há quase 10 anos, eu conheço a Cidinha desde sempre, quase. Desde sempre, né? Não, então se a Cidinha ela tem uns 10, 11 anos e tal, se eu calcular bem. Porque a Cidinha já estava na casa da minha esposa, só ela era bem mais novinha. Entendi. Aí quando vocês casaram, ela foi morar com vocês. Bom, a princípio ela não foi morar com a gente. A gente comprou um apartamento em 2014 e minha esposa se mudou primeiro. Aí a gente pegou 2 gatas, chamada Kitty Cat. Essas são as frajolinhas que você me mostrou? Isso, elas mesmo. Elas são muito lindinhas. Elas eram uma gracinha, assim. Elas rapidinho se pegaram a gente pegou elas bem filhotinhas. E minha esposa se mudou primeiro para esse apartamento. E para ela não ficar sozinha, ela preferiu ter 2 animais, ou preferiu ter um animalzinho. Só que a gente conheceu a Kitty e a Cat, e elas são irmãs, né? E quando a minha esposa olhou para mim, ela falou: olha, eu não quero separar as duas. Aí, na época, eu fiquei assim, putz, ok. 2 de uma vez. Aí aconteceu que a gente teve que levar as 2. A princípio eu achei que ia ser muito difícil criar as 2, mas depois a gente foi acostumando, elas começaram a se mostrar mais carinhosas e tal. Mas por elas serem muito novinhas, elas eram muito mais sapecas, né? Elas se escondiam debaixo do sofá, elas fizeram um buraco no sofá que pra pegar elas eram terríveis. Elas furaram o estofado mesmo, assim? Furaram. Teve uma vez que me deu tanto trabalho que eu tive que desmontar o sofá todo. E quando eu consegui enfiar a mão pra pegar ela ficou tão assustada que ela foi me escalando com as unhas no meu braço. Eu fiquei todo cortado. Nossa, foi terrível. Gente, você deve ter ficado todo machucado. Foi, eu fiquei muito machucado. Mas eu entendi o desespero dela, porque na forma que eu peguei ela, não sei se ela achou que eu ia machucá-la, alguma coisa assim. Eu peguei ela assim pelo pelo dela, ela tomou um susto e pulou nas minhas costas. Foi me escalando. E como a Cidinha morava com minha sogra por um tempo, a minha sogra veio para os Estados Unidos primeiro do que nós, né? E como minha sogra se mudou, a gente teve que adotar a Cidinha também. Aí ela foi viver com vocês. A princípio era uma loucura, porque a Cidinha ela é territorialista. Então, não importava o lugar que ela estava, o território era dela. Então, sempre quando a Kitty Cat passava, ela dava aquela mijadinha no chão. Pra marcar o território, né? Isso. E se ela chegasse perto dela, ela só mostrava os dentes, assim. As gatinhas deviam ser super atrevidas com ela, assim, né? Eram. De querer desafiar, assim, de querer ir brincar com ela. E na época minha esposa estava grávida, né? Ainda o Dante não tinha nascido. Então era bem difícil a gente conseguir pará-la às vezes do nada dava um confronto. Mas é engraçado que depois de um tempo que elas foram convivendo, elas começaram a ser mais dóceis, uma depois dormia com a outra. Ai, que legal! Foi interessante, porque antes era uma relação muito difícil, depois foi se tornando meio que uma amizade. Só que aconteceu da gente... desculpa alongar a conversa pra caramba, mas a gente acabou resgatando um outro gato. E já tinham as 2 gatinhas e a Cidinha, e aí já veio o terceiro.
Exato. Foi curioso a forma que a Adi chegou, porque eu e minha esposa estavam dormindo, isso era 00:30 daquela época, e a gente morava no térreo, né? Ou seja, se a pessoa se esticasse um pouquinho, conseguia bater na nossa janela. Entendi. A Kitty e a Cat, elas dormiam na varanda, né? A gente deixava a varanda aberta e elas saíam e voltavam lá pra nossa casa, né? Sim, elas davam uma voltinha e depois entravam de novo. Isso. E o que aconteceu é que uma mulher bateu na nossa janela e falou: um dos seus gatos fugiu. Aí eu olhei assim. Aí eu olhei lá pra frente e falei: não, as duas estão aqui. Ela, mas esse gato aqui? Aí, um gato idêntico a Kitty e a Cat. Ah, gente, eu achei que ela tinha falado do tipo assim, um gato aleatório. Não, era realmente um gato que parecia com elas. Sim, e nossa, eles eram muito parecidos, era preto e branco. Tanto que. Aí o que a gente fez? De madrugada mesmo, a gente ia nas varandas, né? Aliás, essa mulher falou o seguinte: ó, esse é o gato fugiu e tinha umas crianças tentando matar ele. Estavam batendo com ele no chão e tudo, e ele era um filhote. Tadinho. E nessa época, a minha sogra tinha ido pro Brasil pra poder passar umas férias lá no Brasil. E aí o que aconteceu? Ela viu o Frajola, o meu sogro ficou apaixonado pelo Frajola, que foi o gato que a gente acolheu, e eles adotaram o Frajola e levaram a Cidinha junto também, né? Já que eles já tinham voltado, e ficou o Kit Kat por enquanto, né, com a gente. Aconteceu que minha sogra teve que voltar para os Estados Unidos de novo, e a gente também se mudou e acabou pegando os 4. E ficou uma situação muito, muito impossível, porque o Frajola batia na Cidinha, corria dela, e a Kitty e a Cat, não sei porque, entravam na perseguição junto, e ainda a gente tinha uma criança recém-nascida. É isso que eu ia perguntar, o Dante já tinha nascido, né? Exato, e com 3 gatos e uma cadela super territorialista, era uma zona de guerra, sabe? Uma zona de guerra. Então a gente entrou no consenso e falou assim, ó, alguém vai ter que ir embora, né? Alguém não vai ficar mais nessa casa, não dá pra todo mundo ficar aqui. Não dava, ainda mais que quando os 4 começavam a brigar, as 4, né? Porque a maioria era mulher. Quando entrava nessa briga, era difícil. Às vezes minha mulher, já depois de tudo, depois de botar o Dante pra dormir, tinha que ficar correndo atrás dos 4. Às vezes eu tava trabalhando. E, nossa, era uma coisa muito maluca, que ela falava assim, gente, eu não tô aguentando mais. E nesse tempo a gente já tava há um tempo com o Frajola, a gente tava realmente tentando agregar os 4, né? Porque era um apartamento maior que a gente tava morando. Dava todo mundo, mas realmente tava difícil. A Cida já era bem mais velha e, putz, era bem difícil mesmo. E nessa época, assim, o Dante, ele ainda era muito novinho, assim, ele era recém-nascido? Ele era bem novinho, tipo uns 4 meses, sabe? Ah, gente, é muito novinho. Muito novinho, então foi uma coisa bem difícil mesmo de conviver. Aí a gente falou, a Kitty e a Cat já tá com a gente desde o começo, né? Desde que a gente comprou a casa, tudo. A gente vai arranjar um lugar pro Frajola, garantir que essa pessoa realmente vai cuidar do Frajola. Aí eu anunciei no Facebook, mesmo que eu anunciei, de pessoas que eram amantes de gato lá no meu estado. De onde que você é? Você é de São Paulo, Vini? Eu não, sou do Espírito Santo. Ah, tá, entendi. Eu sou capixaba. Eu até hoje lembro do nome da pessoa. O nome dela é Amanda. E minha sogra, ela falou, olha, se for pra doar o Frajola, eu quero que seja uma pessoa assim, assim, assim. Como a gente já tinha muito apego a ele, né? Ele, apesar de ter passado pouco tempo com a gente, ele era apaixonado por mim, eu era apaixonado por ele. Meu sogro, então, ele era louco por ele. Depois tem bastante foto dele, eu vou te mandar também. Ah, eu quero, você me manda pra eu ver. Eles eram. Você tem que ver, eles eram muito parecidos com a Kitty e a Cat. Ai, gente, parecia um trio, né? Exato, parecia que eram dos 3 irmãos. Aí eu conheci uma pessoa que, olha, ela se mostrou amorosa, a gente foi conversando com ela. Ela falou, olha, eu tinha um gato parecido com o Frajola, e quando eu vi a foto dele eu achei que era ele, mas o meu gato morreu, e eu queria um outro não é pra substituir, né, mas tipo, eu não aguento mais ficar sem um animalzinho. E aí ela foi lá em casa buscar, e eu me lembro que foi muito triste, porque a Kitty e a Cat estavam na varanda e o Frajola estava do lado de fora. E quando essa menina chegou,
o Frajola tava encarando as duas. Tipo, foi uma cena... A minha sogra tinha esse vídeo, mas eu não lembro da onde parar. Mas a gente filmou a despedida deles. Eles pararam um de frente pro outro, ficaram se encarando, e quando a menina chegou, o Frajola já foi correndo pros braços dela. Gente, que bonitinho. Era como se ele soubesse, né? Que era a nova família dele, assim. Eu mandei esse vídeo pra minha sogra caiu, assim, ela se desmoronou, sabe? Ela chorou, ela falou, putz, a despedida deles, né? Eles estavam tão apegados, e realmente foi bem triste, mas a gente não tinha mais escolha. Sim. Acho que vocês estavam pensando também no bem-estar dele, né? Assim, pra ele ter uma boa vida e tudo. E a Kitty Cat, às vezes, fazia um bullying com ele, né? Às vezes, as duas juntavam pra bater nele, entendeu? Então, mesmo que elas se gostavam, às vezes tinha dias que elas não queriam ele por perto. E ele sempre era muito brincalhão, muito brincalhão. E depois de um tempo, a gente tomou a decisão, a gente teve a greve da polícia lá no Espírito Santo, a gente ficou bem desiludido. Nossa, eu lembro disso. Foi uma época bem tensa, né? Foi uma época tensa que a gente teve que praticamente quase uma quarentena, quase 2 semanas sem sair de casa. E a gente tomou a decisão que o Brasil já não era mais o lugar pra gente ficar. Não sei se você tá ouvindo minha esposa. Não ouvi, me fala. Pera aí, se aproxima aqui e fala. Uhum. Ei, gente. Então, não, é só a Carol, amor. Então, foi assim, a gente arrumou um casal que elas tinham 2 gatinhas. Uma das gatinhas foi pra uma cirurgia e não voltou, morreu na cirurgia. Daí gente. A outra gatinha tava muito triste e eles estavam com medo que ela morresse. E eles queriam adotar mais uma gatinha. Entendi. Pra ver se adaptavam com elas. Daí eu falei, uma eu não tenho, eu tenho 2. Daí eles toparam ficar com as 3, a gente fez um teste pra ver se elas se adaptavam umas às outras. E aí elas se deram bem, a outra que tava depressiva lá voltou a comer, a conviveu bem com as nossas 2. Ai, gente, mas que coisa boa. Inclusive, que bom que puderam ir as 2 juntas, né? Assim, vocês não tiveram nem pensar em separar. Foi o trato que a gente fez. A gente falou, olha, a gente vai ter que ir, só que não dá pra gente separar as 2. Se vocês querem adotar, vai ter que ser as 2 gatinhas. E realmente tinha essa moça que ela já estava muito triste com relação à morte da gatinha dela na cirurgia. E tinha uma outra gata dentro da casa dela que... precisava ter companhia, né? Exato, precisava de uma companhia. E a Cidinha que foi a mais difícil, né? Porque a Cidinha, a gente tinha ela... o quê? Naquele exato momento, na época, a gente tinha uns 8 anos. Principalmente eu tinha 8 anos, e a minha esposa já tinha mais tempo com ela. Aí, como eu falei, né? O Dante e ela sempre foram muito apegados, né? Era engraçado você dar pipoca pro Dante e ela ficava olhando pro Dante esperando ele jogar as pipocas. Ou deixa cair. Aí quando o Dante tentava pegar a pipoca, era muito engraçado que ela mostrava os dentinhos pra ele, assim. Como se ele fosse entender alguma coisa. Ela era muito abusada, sabe? Que cara de pau. E depois que a gente conseguiu um lar, tudo, a gente se aprontou pra poder ir embora pros Estados Unidos, a gente não sabia exatamente o que fazer com a Cida. Então, a prima da minha esposa falou, olha, se não tivesse alguém pra ficar com a Cida, eu vou ficar com ela. Entendi. E, a princípio, a prima dela foi morar nesse apartamento que a gente morava, né? E a Cida acabou ficando em casa e acho que eu te mostrei a foto da nossa despedida, né? Que minha esposa, depois de muitos anos, assim, junto dela, não se despediu, a gente se despediu daquela forma. E foi engraçado que foi um dia que ela tava muito quietinha, sabe? E era um dia que eles estavam arrumando as coisas de casa e tal. E no dia, quando a gente tava pra ir embora, ela encostou na gente. É complicado. Aí minha esposa tá chorando aqui. Ai, gente, tadinha, Vini. Ai, que dor. Ai, eu super entendo, porque eu já tô emocionada com a história de vocês. Imagina ela ouvindo isso de novo. Não, eu também começo a marejar toda vez que eu falo disso. Mas aí, quando a gente tava pra sair de casa, ela encostava na gente, do tipo, vai, me leva junto. E a gente... No outro dia, a gente tinha que pegar o avião. Aí eu ficava assim, que angústia. E o Dante já não tava lá em casa, né? Tava com meus pais.
Aí a gente pegou um momento e falou assim, vamos despedir dela, não, né? Passar um tempinho com ela. A gente sentou no chão e deixou ela brincar com a gente. Aí foi aquela foto aí, tipo, minha esposa, só de lembrar, ela começou a chorar aqui. Ai, tadinho. Que dó. Ai, que dó. É muito pesado isso, gente. Né? E, como eu falei, o plano era trazer ela, mas a gente não sabe se ela resistiria a uma viagem, tá, de avião, né? Sim, e ela já tava com uma certa idade também, né? Uhum. Hoje ela tá bem... A gente sente que a idade bateu nela depois a gente foi embora. Eu não sei se com o tempo... ela era muito apegada à minha sogra também, meu sogro, meus cunhados, e todo mundo foi indo embora. E quando a gente se foi também, aí eu acho que pra ela foi triste, sabe? Tanto que hoje ela é muito apegada à prima da minha esposa, só que não é a mesma coisa, sabe? É outro jeito, é outra relação, né? E ela tá ainda morando com a prima da sua esposa. Isso, no mesmo apartamento, né? Que é onde que é o lar dela, né? No mesmo lugar ainda, né? E é curioso porque a nossa prima, né? Eu posso falar assim, ela tinha um cachorrinho também, um Shih Tzu, e parece que a Cidinha não se deu bem com ele logo de cara, mas parece que depois de um tempo ela foi se acostumando. Eu acho que esse Shih Tzu, inclusive, já faleceu. Gente, a Cidinha, ela deve ter, tipo assim... Acho que ela pensava que ela era realmente a única cachorra, sabe? E aí agora ela acostumou com outro, né? Acostumou com que tem um outro na casa e tudo. E foi triste, né? Porque sempre que alguém se aproximava da Cidinha, depois ia embora, né? A Kitty e a Cat, depois de um tempo, ela começou a se acostumar, ela foi embora. Eu vou te dizer uma coisa, ela não se dava bem com o Frajola, mas quando o Frajola foi embora, ela ficou uns dias bem tristinha, sabe? No cantinho dela. Então, é bem complicado, assim. Pra ela só teve despedidas nesses últimos anos. Mas isso é interessante, assim. Eles acostumam, mesmo com aqueles que eles não têm muita intimidade, eles acostumam, sabe? Com a presença e tudo. Então, pra eles também é pesado. Quando alguém vai embora, mesmo que seja um outro bichinho que eles não têm tanta intimidade, assim. Sim, nossa. Inclusive, eu tentei fazer meus pais cuidarem dela, mas a minha mãe tem um problema sério com animais. A minha mãe é muito conservadora com questão de móveis e essas coisas, e ela prefere não ter animal dentro de casa. Entendi. Pra evitar bagunça, evitar destruição. Mas como eu falei, a Cidinha, apesar de tudo, ela nunca foi de destruir as coisas. Ela sempre foi uma cachorra muito tranquila, adorava passear. Até hoje ela adora passear. Mas a gente sente falta, sabe? Com certeza, eu imagino que vocês sintam muita falta, assim. Sem dúvida nenhuma. Mas quem sabe daqui a pouco vocês já não conseguem ter um outro bichinho aí, sabe? Seria muito legal. Eu acho que um bichinho alegra a vida de todo mundo. E seria bem massa também pra vocês. Seria. Eu acho que seria ótimo pro Dante por conta do autismo. Só dele ver o cachorro aqui do vizinho, que é um bulldog, ele fica doido pra se aproximar. Mas depois que ele perdeu esse contato com animais, assim, ele tem muito medo hoje. Mas eu tento brincar com o animalzinho. Tem um Golden Retriever aqui, mora perto aqui de casa também, que ele é uma coisa linda, linda. Ai, Golden é muito querido, né? Nossa, e meu filho, ele é apaixonado, mas ele tem aquele receio de criança que perdeu contato com animais. Putz, o Dante conviveu com 4 animais dentro de casa. Isso que eu ia falar, o Dante, desde nascido, né? Ele nasceu, já tinha bicho em casa. Sim, a Kitty e a Cat de vez em quando pulava no berço pra dormir com ele, sabe? Era engraçado. Às vezes tinha que espantar. Ai, que bonitinho. Então, por um bom tempo, assim, ele teve essa convivência. Inclusive, a Cat não gostava muito do Dante porque ela era apaixonada pela minha esposa. Então, toda vez que minha esposa tava com o Dante, ela ficava muito brava. Eu tentava chamar a atenção. Ela ficava com ciúme. Mas, assim, faz uma falta hoje. Eu imagino. E elas eram iguaizinhas, né? Assim, vocês sabiam diferenciar elas. Não, eu sabia diferenciar, porque uma tinha uma listrinha no rosto um pouco mais fininha, uma outra era mais alongada. Então eu sabia a diferença de uma com a outra.
Ai, é difícil. Eu olhei a foto das duas que você me mandou, eu achei elas iguaizinhas, sabe? Mas quem convive todo dia, né? Aí você sabe já. Parecem idênticas, mas a listrinha assim na testinha dela é bem diferente, sabe? É o que fazia vocês saberem. Não, eu vou te mandar a foto do Frajola, você vai ficar de cara, porque o Frajola literalmente caiu nas nossas mãos, sabe? E não tinha como eu deixar aquele gato embora depois de casa, sabendo que tinha crianças querendo matá-lo. Nossa, com certeza. Que bom que vocês colocaram ele pra dentro, sabe? Que naquele momento era o que ele precisava. Com toda certeza era o que ele precisava. Foi. Acho que se a gente tivesse deixado ele lá, aquelas crianças lá, que aquilo não é criança, aquilo é um monstro, né? Ele tava tentando matar ele. Quem que deixa, né? Uma coisa dessa, assim. Eu acho um absurdo de um tamanho, assim. Permitir que uma criança faça uma coisa dessa, sabe? Não, tanto é que o Frajola, apesar de ter passado tão pouco tempo com a gente castrou ele, a gente teve todos os cuidados, tipo, que pra nós a gente ia ficar com ele. Mas foi... Sim. Mas foi ficando difícil depois de um tempo, muito difícil. Sim. Não, e eu entendo, assim, o que você falou de ser difícil mesmo de abrir mão, né? E vocês já estavam super adaptados com eles todos. Mas a vida tem essas coisas, né, Vini? Às vezes tem que... Enfim, a gente tem que se adaptar de novo e mudar um pouco os nossos planos, né? Uhum. Tadinha, minha esposa até saiu de perto, porque... Ai, que dó, gente. Ela tá chateada, tá? De lembrar da história. Não, mas até hoje, quando a gente recebe a foto da Cidinha, a gente bate muita saudade, sabe? É muito... Uhum. É difícil, é bem Bate difícil. fundo ainda, né? Ai, que dó. E assim, o plano de vocês é ficar nos Estados Unidos pra sempre, né? Do jeito que tá o Brasil, eu prefiro não voltar mais. Não, sim, acho que você tem muita razão nessa colocação, Vini, com certeza. Então, mas a gente realmente tá pensando, né? Inclusive, a gente tá estudando a possibilidade de financiar uma casa aqui. Por isso que eu tô falando que quando a gente tiver um espaço melhor, a gente vai ter um cantinho pro meu filho e pra um futuro cachorro, entendeu? Minha esposa agora quer um cachorro maior, sabe? Um cachorro grande, de porte maior. Ela é apaixonada por cachorro grande. Eu também, somos duas. Adoro, na verdade, assim, muita cara de pau, né? Eu gosto de animais de todos os portes, mas eu adoro o cachorro grande, principalmente porque eu acho que eles são tão desajeitados, assim. É muito bonitinho, eles todos meio destrambelhados, assim, correndo. Eu acho tão interessante isso. Combina, sabe? Porque, por exemplo, assim, minha esposa tem quase 1,80m e eu tenho 1,89m. Caramba! Vocês são bem altos. Somos bem altos e a gente curte, sabe? Eu gosto muito de animal e ela também. Então, ela quer um cachorro maior, de porte grande, que ela consegue brincar com ele. A Cidinha tinha medo até de quebrar, às vezes. É pituquinha demais, né? Mas ela é muito pequenininha. A Kitty Cat também era muito pequenininha. Elas não cresceram muito, sabe? Elas não eram gatos grandes. Eram duas gatinhas bem pequenininhas. O Frajola também acabou não crescendo tanto. Entendi. Que bonitinho, gente. Que amorzinho. Eu vou tentar mandar a foto dos 4 pra vocês verem. Me manda. Me manda todas as fotos bonitinhas de bicho que você tiver, porque foto de bicho nunca é demais. Manda sim. Eu sempre gosto de ver carinha de bicho fofo. Não. São 4 fofuras. Então é isso, Vini. Eu queria mesmo que você viesse contar essa história. Eu sei que é difícil, assim, que é mega pesada. Eu acho que provavelmente é das histórias, né, assim, falar de despedida é tão pesado igual falar de morte também. Bem complicado. Eu acho que é extremamente dolorido a gente ter que abrir mão da convivência de um animalzinho, pelas circunstâncias que a vida coloca mesmo pra gente. E muito obrigada por você ter vindo compartilhar um pouquinho comigo. Agradece a sua esposa também, dela ter compartilhado, contado um pouquinho dessa história que vocês viveram. É realmente muito, muito importante. Muito obrigada. Nada, que isso. É bom falar delas, lembrar delas. Eu, infelizmente, acabei perdendo contato com as pessoas que cuidam do Frajola e da Kitty Cat, principalmente porque eu conheci eles do Facebook e eu acho que as pessoas acho que enjoaram do Facebook e as duas pessoas excluíram. Aí eu fiquei chateado, porque eu queria... Até hoje eu ainda procuro, porque eu sei o nome deles, né? Uma é Amanda Martins, alguma coisa assim.
Mas imagina quantas Amandas Martins tem, né? Não é um nome tão específico, né? E o casal, que a minha esposa também sabe o nome deles, mas a gente realmente não conseguiu achar o contato deles. É triste. Mas com certeza elas estão bem. E vocês têm que pensar assim, sabe? Que elas estão super bem lá, que a família tá ótima e tudo. Até pra vocês não sofrerem, né? Assim, vocês manterem a cabeça num lugar bom. Tanto que, depois de um tempo ainda, eu fiquei recebendo fotos do Frajola nessa nova casa. Ela falou que o Frajola já chegou na casa dela, deitando na casa dela, sabe? Ela é muito bonitinha das fotos dele. Ai, que coisa boa! Sim, a Kitty Cat com a outra gatinha brincando, as três, sabe? Eu fiquei muito feliz que elas estavam felizes, sabe? Eles estão felizes, né? A Cidinha, infelizmente, já tá quase no fim da vida, né? Infelizmente. Mas viveu uma vida boa também, né? Viveu muito bem. Viveu uma vida boa e feliz, dá pra perceber pelo jeito que vocês contam. Sim, são animaizinhos muito queridos. Vini, faz o seu jabá, conta pro pessoal onde que te escuta, como que faz pra te escutar, e aproveita e já sugere pro pessoal algum episódio lá do Fatal Erro pro pessoal ouvir, algum que você acha que é especial. Olha, como eu falei, o Fatal Erro Nerd, a gente fala de nerdice, né? E tem um episódio bem legalzinho, assim, que a gente gravou até com o Dalton e o André. O Dalton é sócio fundador aqui do Pet Lady. O Dalton é quase a segunda Pet Lady. A gente falou sobre piadinhas do Chuck Norris. Eu gosto pessoalmente desse episódio. E o Nada Confidencial, até então foi lançado 2 episódios, né? Vai ter mais. Mas o primeiro episódio sobre poliamor, assim, é bem legal. Deu um bafafá danado no primeiro episódio, mas é bem legal, vale a pena a gente escutar. A gente conversou com o pessoal que não é mais adepto à monogamia. E o Fatos, que vai sair agora, em julho, eu vou falar sobre a Half McDaniel, a primeira nega que ganhou o Oscar. Então vale a pena, é uma história bem legal assim de se contar. Aí eu vou deixar o link aí para as pessoas procurarem nos agregadores. Ai, que ótimo. Eu já ponho aqui na descrição do episódio, aí o pessoal vai lá procurar. E onde que o pessoal te encontra? Pra te encontrar no Twitter? No Twitter, pode me encontrar lá no Vini Gomes V. E no Fatal Erro Nerd também, eu sou bem acessível lá para conversar. Ai, que ótimo. É o melhor tipo de podcaster. Obrigado. Podcaster mais acessível. Que eu respondo. Tem gente que fala assim, nossa, você responde direct. Eu falei, ué, por que não, sabe? E porque eu não responderia, né? Tem gente que fala, porque eu mando mensagem pra fulano, ciclano, eles não respondem. Eu falei, paciência. Não, mas eu sou mais gente boa. Eu tento. Quem fala assim com eles? Eu tento. Vini, muito obrigada, viu? Nada. Por ter vindo aqui. Já está convidado para voltar. Assim que vocês tiverem um bichinho aí, você já marca aqui para você voltar para participar. Você e sua esposa já estão convidados para estar de volta aqui no Pet Lady. Obrigado. A gente tá pesquisando bastante, inclusive, pra saber qual animalzinho a gente vai ter logo que a gente vai ao espaço.